Salve, meu pessoal querido, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Literatos, o podcast de literatura que faz você ter contato com essa maravilha que é a literatura brasileira, sempre com muita leveza, muito prazer. Hoje aqui estamos eu, o professor Sidney Martins, para falar sobre um assunto muito gostoso que tem a ver com interpretação, tem a ver com texto literário, tenho certeza de que vocês vão amar. Então, boa tarde para vocês. Eu queria avisar, Sidney, o pessoal ainda não está sabendo, que todos os nossos podcasts agora vão ter retransmissão. Ah, que legal. O que isso significa? No sábado, a partir das 19 horas, vai haver retransmissão dos outros episódios, caso alguém tenha perdido, também no canal. Então o cara vai poder assistir aí em 2 momentos. Não, perfeito. E ó, boa tarde para todo mundo aí. E outra, Pablo, você é sensacional, porque hoje nós vamos falar de música, e aí, teoricamente, música é um universo mais jovem, e você já veio até com um penteado mais jovem hoje, coisa e tal. Você tá vendo? Gostei. É a indumentária, né, cara? Apesar de nós termos escolhido músicas que talvez não sejam as músicas mais jovens para essa galera, mas eu acho que passaram longe, né, de ser. Eu também acho. Mas qual foi a intenção? Eu não sei se a tua foi a mesma coisa. Eu escolhi músicas que falam no meu coração, entendeu? Sim, na verdade, no meu caso, o que acontece? Eu também pensei em... há várias músicas, né? Algumas sensacionais, maravilhosas, e nós teremos outros momentos para poder discutir outras músicas também, então, beleza. Eu escolhi 2 que me impactaram na primeira vez em que eu escutei. Então, sabe aquela música que, caramba, tem alguma coisa diferente? E aí foi por isso. Para mim foi o mesmo caso. A gente pode contar essa história daqui a pouco. Para mim foi a mesma situação. A primeira vez que eu ouvi essas músicas foi como se eu tivesse levado um soco assim, sabe, cara? Tipo, sacudiu a minha realidade. Mas antes a gente vai explicar para vocês o seguinte. Por que é que eu posso considerar uma letra de música... O quê? Só um pouquinho. Gente, para vocês que eu não quase conhecem... tomei um soco na minha boca. Carlos, aqui chega aqui rapidinho, só pra gente mostrar, rapaz. Carlos é o homem que domina o microfone. É, o cara que controla tudo aqui é o Carlão. Beleza? E o meu som hoje, tá bom? Tá. Quer que eu fale mais alto? Fala mais alto. Vou falar mais alto. Então, cara, vamos discutir antes, Sidney, por que a gente pode considerar a letra de uma música como uma obra literária? Né? Vamos falar sobre isso, porque a gente está aqui num podcast que é de literatura, a gente traz esse conteúdo aqui, mas muita gente pensa assim, não, mas música é uma coisa, literatura é outra coisa. Vamos explicar, então, por que eu posso considerar a letra de uma música como uma obra literária. O que você diria para aquele jovem mancebo que não sabe que letra de música é obra literária? Bem, é porque tem músicas e músicas, né? Então talvez o julgamento mais negativo, mais pejorativo, seja por conta de alguma música que realmente não é tida como poesia, que seja, sei lá, uma música vista como uma música talvez ruim. Uhum. Porque existe isso, existe música boa, existe música ruim, assim como existe filme bom, filme ruim. E eu acho que esses são critérios que podem ser avaliados tanto do ponto de vista subjetivo, né, quanto do ponto de vista objetivo. Então, por exemplo, eu quero falar sobre uma composição lírica. Eu posso fazer uma análise de escansão, posso fazer análise métrica, riqueza de rimas, né? Esse tipo de coisa. Aí que eu tenho um resultado técnico. E também posso fazer uma análise subjetiva. Vamos pegar aqui um exemplo que não é da música, mas assim, eu posso considerar um poema bom, um poema ruim. Exemplo. Se eu pego um poema do Olavo Bilac, por exemplo, Nel mezzo del cammino, que é um poema que eu amo, né? Ele tem uma perfeição formal, ele tem, no quesito subjetivo, alguns elementos interessantes, fala sobre amor, eu acho um poema muito bom, ele me agrada, ele é esteticamente aprazível para mim. Agora, um outro poema que declamado é o seguinte: era um anjo lindo, 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 que veio vindo, vindo, vindo e cagou na minha mão. Esse é um poema que eu considero ruim, porque para mim ele não é esteticamente aprazível, sua composição, para mim, é uma composição medíocre, o que não faz com que ele deixe de ser um poema. Sim, com certeza. Né? Então, assim, mesmo que exista uma música da qual você não goste, vamos pegar aqui, existem músicas das quais eu não gosto, tá? Então, por exemplo, há alguns dias, aqui no canal, eu fiz a análise da música que está sendo a música mais tocada nas rádios agora.
né, nos últimos 7 dias. Uma música chamada Erro Gostoso. Eu jurava que era o Kiss Kiss do Naldo. Não é. Eu tava esperando Ainda essa. não. Erro Gostoso da... Como é que é? Simone Mendes. Tá? Eu analisei a música e eu juro pra você que eu fiz um esforço para analisá-la do ponto de vista técnico e também do ponto de vista subjetivo, para ver se seria uma música interessante. E eu não consegui extrair coisas de lá. Uma música repetitiva, são apenas 2 estrofes de música que se repetem, sabe? Com lugares comuns, muitos lugares comuns, diga-se de passagem. Então, eu não consegui considerar o texto bom. Achei o texto muito ruim, sabe? No critério, não estava analisando o mérito melódico. Por quê? Esses artistas aí têm ótimos compositores, instrumentistas, então no aspecto musical talvez seja uma grande coisa. Era uma música chiclete? Ah, com certeza. Né? Então não discuto o instrumentista, não discuto campo harmônico, não discuto a habilidade vocal da cantora, mas a análise da letra no quesito poema era uma coisa péssima. Né? Mas não deixa de ser música, não deixa de ser literatura, não deixa de ser um poema. Sim, as músicas escolhidas por nós, elas, se não fossem musicadas, seriam belos poemas. Exato. Mas vai continuando a explicação do porquê que é literatura, que eu vou pegar o celular. Sim. Vamos lá. Na verdade, o que acontece? A literatura, ela é, como a gente já discutiu aqui em alguns momentos, uma possibilidade de nos humanizarmos mais ainda e de também sentirmos aquilo que nós não poderíamos sentir no nosso mundo real e também nos identificar através até de um momento de catarse com algumas situações. Eu tenho certeza que o Pablo, quando escolheu uma das músicas, eu tenho certeza, que foi algo que o fez pensar em toda a sua trajetória como ser humano. E provavelmente naquele momento de identificação ele achou sublime de forma subjetiva e a escolheu. Eu, por exemplo, quando escolhi as minhas 2 músicas também foi de forma subjetiva. Eu nem pensei na questão estética, em questão de métrica, nem nada assim. Porque eu acho que a literatura mais gostosa não é aquela que a gente fica tentando quantificar, matematizar, é aquela que a gente de fato sente. E quando algo nos toca a alma, isso já é poesia. Independentemente de ser uma letra de música, de ser um poema, de ser um romance, de ser uma escultura, de ser uma pintura, de ser qualquer coisa, uma linguagem em si que nos toca a alma, para mim já é poesia. Cara, ninguém poderia ter explicado melhor. Esse conceito é perfeito, é ótimo. Nós já temos muita gente mandando mensagem aqui, eu estou muito feliz. A Manuela Sobrinho mandou boa tarde. O Antônio Wellington disse, já diria Nietzsche, a vida sem música seria um erro. Estou muito curioso pelas análises. Vai ser um prazer analisar contigo. Já está pronto? Quase. A Gerlânia Mello mandou boa tarde. O Antônio Fernando falou, CR7 e Messi da língua portuguesa. Li o Cortiço por indicação do Pablo. Aprendi as preposições essenciais por causa da musiquinha do Sidney. Olha lá. Não, e eu adoro o Cortiço também. Sempre que posso, animal, né, cara? Eu adoro o Cortiço. É uma demonstração de como o meio de fato influencia o homem e de como a visão ali do autor em relação ao brasileiro era uma visão animalesca, né? Sim. Porque o João Romão ele foi se animalizando, porque na verdade ele foi se abrasileirando conforme foi convivendo com os brasileiros. Exatamente. E é por isso que, para você que é estudante, aluno e já ouviu esse termo, mas não sabe o que significa, é por isso que o Cortiço é chamado romance de tese. Por quê? Porque o autor tinha uma tese ali. A tese era: o meio define o homem, influencia e faz com que ele se transforme em qualquer coisa. Isso é romance de tese. E essa obra foi composta por isso. Aliás, o que você acha de a gente fazer um episódio dos literatos só sobre o Cortiço? Não, acho sensacional. Eu já estou aqui me coçando para poder falar, porque assim, ele tanto empregou a tese de forma profunda que ele transforma o próprio Cortiço no maior personagem da história. Exatamente. Ele é antropomorfizado, ao passo que os homens são objetificados e zoomorfizados. Ah, que tesão isso, né, cara? É muito bom. O problema de a gente falar de literatura é que a gente quer ficar conversando sem parar, né? Ó, Ângela Silva deu boa tarde, a Gerlânia Mello, nossa querida. O Adriano Pereira falou, minha net está travando aqui.
É muito peso junto. Que mais, ó? Giovana Guimarães deu boa tarde. A Dalvanira Martins. Nossa, que grata surpresa, vocês dois juntos. Conhecimento duplicado. Para mim não há nada mais instigante do que homens inteligentes. Boa tarde, minha querida. Um beijo para você. O Sidney é meu irmão, é uma pessoa que eu amo de paixão e não poderia ser outra pessoa para fazer esse programa aqui, cara. E a recíproca é verdadeira. E, ó, eu sei que tem gente hoje, talvez aqui pela primeira vez, há outros encontros. Então, depois, visitem aí os outros vídeos dos literatos também, porque vocês vão gostar. Nós estamos no episódio de número 5. Existe uma quantidade limitada de episódios? Não, a gente vai continuar enquanto os assuntos continuarem. Essa é a parte linda da literatura. Inclusive, seguimos orientações de vocês também. Podem colocar nos comentários, eu gostaria de ver livro tal, um dia falem sobre um filme, um dia falem sobre uma música, coloquem ali as sugestões, mitologia, já pediram, já está reservado aqui na lista e daqui a pouco a gente vai ter muita coisa boa por aí. E quem sabe até a participação de um de vocês, porque talvez alguém aqui que esteja acompanhando, seja professor, tenha uma internet boa em casa, uma câmera que consiga fazer ali um link com o nosso estúdio aqui, e você pode participar com a gente ao vivo. Discutir conosco. Eu gostaria de falar sobre esse assunto. Vocês acham interessante? Seria uma pauta legal para vocês? Poxa, vamos, por que não? Exatamente. Eu acho que isso é uma forma de nós contribuirmos com essa construção de conhecimento. Sim. Né? Tiagão Barbosa. Tiagão, eu peguei a tua aqui, ó. Ele mandou. Tá na lista a música Hammer Smashed Face. Você tá citando Cannibal Corpse, né? Você também colocou ali o que o Cannibal Corpse quis transmitir com a letra de Icon Blood. Cara, eu vou analisar essa letra pra você uma hora, bicho. Porque por mais que seja uma letra objetificada e que seja sangrenta e tudo mais, existe alguma coisa ali. O Edson Reis mandou boa tarde. Luiz Felipe Andrade, daqui de Salvador, falou, ó, Salvador, Bahia. O Edson Reis falou que tá aprendendo. Luiz Felipe falou, Pablo, faça análise da música Pequena Eva, Rádio Táxi. É uma boa, hein? Naquela mesa, cara, música que eu choro, bicho. É boa, né? Nelson Gonçalves interpretando, então... A Vida é um Moinho, 2 músicas antigas que me fazem verter lágrimas. Tem razão, Antônio. Eu sou muito fã de Nelson Gonçalves, é estranho porque aprendi a ouvir Nelson Gonçalves com meu pai. E um dia, na época que a gente nem tinha Spotify nem nada ainda, eu comprei num sebo 3 discos, 3 CDs, uma coletânea do Nelson Gonçalves. E aí eu ouvia demais, que eu via aquilo até quase furar. E aí depois deixei no carro do meu pai. Toda vez que eu escutava a interpretação do Nelson Gonçalves naquela mesa, eu sentia vontade de chorar. Uma das melhores interpretações que eu vi já naquela mesa era de um cantor desconhecido que participou de um programa no SBT, o Ídolos. E na época os jurados eram o Supla, Obrigado. O Supla, a Fafá de Belém e um outro rapaz que eu não vou lembrar, obrigado, hein? Um rapaz que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou procurar, eu vou achar isso fácil e eu vou te mandar, cara. Você vai gostar. Por favor, porque eu sou um grande fã dessa música. Aqui, ó, que mais o pessoal tá mandando aqui antes de a gente começar, tá? A Antônia Sangói deu um boa tarde, a Thaís Teixeira falou boa tarde, essa é a melhor hora das minhas quintas. Minha querida, muito obrigado. A Andréa Guerra, boa tarde. Abraços, professores, o Fernando Maciel também. Então, hoje, a galera tá aqui curtindo, tá assistindo em peso. Isso é ótimo, tá? Vamos falar sobre a interpretação das músicas. Nós resolvemos fazer esta edição nacional, tá? Porque em outra edição faremos de músicas internacionais. Mas aqui quisemos privilegiar a música brasileira, porque assim, eu sou brasileiro, sou nascido aqui, criado aqui, eu amo o Brasil. E eu acho que antes de nós tributarmos valor e conhecimento e tudo mais a outros países, nós precisamos aprender a respeitar e a valorizar o nosso conhecimento nacional. Tanto que os poemas, os contos, as crônicas, tudo ainda de formação brasileira. Vai chegar o momento certo de nós trazermos também textos estrangeiros, mas eu acho que a gente tem que valorizar muito a nossa literatura nacional porque ela é riquíssima e talvez muita gente ainda nem tenha conhecimento disso.
Infelizmente, Porque a gente tem síndrome de vira-lata. Exatamente. Infelizmente, a forma como as pessoas acabam conhecendo a literatura brasileira é uma forma, além de ser muito estanque, muito travada, é uma forma que não é lúdica, ela não é divertida, ela não é prazerosa, né? Eu me lembro, isso deve ter acontecido com você muitas vezes, Sidney, quando eu dava aula de literatura para o ensino médio, os meus alunos diziam alguma coisa como, Pablo, por que eu sou obrigado a ler José de Alencar e a gente não pode discutir na sala o Harry Potter, que é o que eu leio e eu gosto? Sim. Você entende? Durante muito tempo, eu ouvi, até mesmo teóricos literários, falam assim que esse tipo de literatura não compensa para o aluno, mas isso aí é o caminho errado. A gente precisa descortinar a literatura de uma forma suave, não de uma forma abrupta. Não, e você menciona em Harry Potter, eu já tive uma discussão com um professor de língua portuguesa, só que bem mais, como é que eu vou dizer, ele é mais erudito, ele gosta desse estilo supostamente mais pomposo. Sim. Eu acho que ele escolhe dessa forma o público dele, mas não é só uma escolha. Ele também coloca uma roupa talvez soberba para diminuir quem não tem o vocabulário dele. Como se ele fosse o Rui Barbosa, né, da língua portuguesa. E aí, uma vez ele estava menosprezando num grupo de professores, que era um grupo jurídico de professores. Éramos 4 professores de língua portuguesa e o resto só professor de direito. Perfeito. E desembargador, juiz. E ele estava diminuindo muito a Harry Potter. Eu falei, mas peraí, você já leu para poder diminuir? E ele, não li. Eu falei, mas como é que você está diminuindo se você ainda não leu? Como é que você está atribuindo um juízo tão negativo, tão pejorativo se você ainda não leu? E aí ele estava falando antes sobre alguma coisa de política. Eu falei assim, você sabia que na estrutura do livro do Harry Potter tem muita base política? Interessantíssima, por sinal. Aí ele, não sabia. E aí ele... Pois é, exatamente essa questão. É o que eu falo, cara. Essa ideia de você querer ser superior numa linguagem empolada, dizer assim, não, porque eu consumo só isso, aquilo outro, pelo menos no Brasil, na minha opinião, é ridículo, cara. Sim. Sabe por quê? Porque eu sou bem brasileiro mesmo, eu gosto de feijoada, sabe? Não existe coisa mais que aquela feijoada, aquela comidona tradicional, coisa boa, que combina muito bem com a nossa música, combina muito bem com a nossa literatura, e combina muito bem com o nosso fazer, com o nosso fazer literário, a nossa concepção de mundo, cara. Sabe? Essa é a nossa concepção de mundo. Você pega ali você pega aquilo que fala sobre o que é essencialmente brasileiro. Você não pode negar isso, cara. Você pode estar no Brasil, você pode morar onde quiser, pode morar na Finlândia, você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. A grande verdade é essa, porque na primeira oportunidade que você tem, você está ali conversando com um brasileiro. Você sente saudades de casa. A nossa língua dá saudades. O nosso jeito dá saudade. A nossa comida dá saudade. Não, e digo mais, se for um texto que traga a ironia em sua essência, dificilmente nós vamos extrair total riqueza se não for um texto brasileiro. Se for um texto em inglês, um alemão, se você não... Mesmo que a pessoa fale inglês, fale alemão, fale francês, mas ela não vive. Então ela não consegue extrair na máxima essência aquela ironia. É como, por exemplo, você pegar um clássico de James Joyce e ler a tradução. Você Ulisses. Ulisses, imagina. Você não vai conseguir extrair toda a beleza dele. Eu acho que eu não conseguiria nem extrair toda a beleza que ele de fato tem lendo em inglês. Finnegan's Wake, que também é do James Joyce, né? Porque são obras... Acho que toda obra literária tem isso, né? Tem o quezinho daquela terra. Uhum. Tem o quezinho daquela língua, né? E aí nós decidimos hoje escolher 4 ícones da música para que a gente pudesse falar sobre isso. Sidney, que foi que você escolheu para a gente poder começar a nossa interpretação? Falo as duas ou falo só uma agora? Você pode começar falando a primeira, aquela que você vai começar. Hoje, inclusive, eu não criei um suplemento
Por quê? Porque era surpresa. Sim, Era boa. surpresa. Então cada um de nós vai pegar a música aqui no celular, pegar a letra para ler para vocês e fazer a interpretação. Ó, a primeira música que eu escolhi foi a música do Roberto Carlos, Traumas. Detalhe, essa música aqui, ela tem uma coisa interessante por trás dela, porque ele foi acusado de plágio. E talvez tenha acontecido. Não tem como a gente negar, até porque no passado os autores, né, das músicas, eles vendiam a preço de banana as músicas. De vez em quando alguém ia tentar apresentar, e o artista não dava trela naquele momento, mas aproveitava para pegar. Tem um relato disso no filme do Tim Maia, de que uma música do Roberto Carlos foi feita pelo Tim Maia e ele não deu muita trela na hora, mas depois utilizou como se fosse plágio também. Então pode ser que seja. Só que, olhando também, tem a questão do acidente que ele sofreu com 6 anos e perdeu uma parte da perna. E esse trauma pode ter sido relatado aqui na música também. Então não tem como saber. Mas na hora isso me chamou muita atenção, porque eu tinha pensado em Cartola, com as rosas, né, não falam. E o próprio Cartola, que de certa forma morreu na miséria, porque não ganhou dinheiro com a música e vendia muitos dos seus textos a preço de banana, ele também, por essa música, foi acusado de plágio. Então era algo muito comum na época, as pessoas, não, isso daí foi eu que fiz, ou então pelo menos a melodia, pode não ter sido a letra da música, mas a melodia, não, essa melodia aí, ele escutou numa música minha e pegou, então tinha muito isso. Mas por que eu escolhi? Porque a primeira vez que eu escutei, ainda foi na voz do Roberto Carlos, e eu ainda não era pai na época, e me bateu muito porque eu tenho uma relação muito forte com meu pai. Depois, quando eu tive meu filho, aí fez mais sentido ainda, e eu escutei uma interpretação do Rodrigo Amarante, do Los Hermanos, no Altas Horas. Depois vocês podem pesquisar, coloca lá, Traumas Los Hermanos, vai aparecer no YouTube. É sensacional. É aquela música que você pode colocar assim 50 vezes para escutar e ainda assim você vai sentir prazer. Então, para mim, é uma música muito interessante porque eu tenho um contato muito forte com meu pai e muito forte com meu filho. Vou ler aqui na íntegra e depois a gente pega aqui alguns pedaços. Nós gostaríamos de que vocês também prestassem atenção e dissessem como é que essa letra fala para vocês, o que é que ela diz para vocês, tá? Vamos lá. Eu vou tentar não musicalizar. Fica à vontade. Meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade, da realidade do mundo que eu ia saber, dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Falou dos anjos que eu conheci, no delírio da febre que ardia, do meu pequeno corpo que sofria, sem nada entender. Minha mulher, em certa noite, ao ver meu sono estremecido, falou que os pesadelos são algum problema adormecido. Durante o dia, a gente tenta com sorrisos disfarçar alguma coisa que na alma conseguimos sufocar. Meu pai tentou encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via, mas aqueles anjos agora já se foram depois que cresci. Da minha infância, agora tão distante, aqueles anjos no tempo eu perdi. Meu pai sentia o que eu sinto agora, depois que cresci. Agora eu sei o que o meu pai queria me esconder. Às vezes, as mentiras também ajudam a viver. Talvez um dia, para o meu filho, eu também tenha que mentir para enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir. Meu pai tentou encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via, mas aqueles anjos agora já se foram depois que eu cresci. Da minha infância, agora tão distante, aqueles anjos no tempo eu perdi. Meu pai sentia o que eu sinto agora depois que cresci. Meu pai tentou encher de fantasia. Lindo, né? Cara do céu. E aqui é tida como uma composição do Erasmo Carlos e do Roberto Carlos. Não é uma música que você escuta e você fica assim...
em silêncio durante um tempo? É porque, assim, principalmente, você falou uma coisa muito interessante. Para quem tem filho... Sim. Hoje você sente isso, né? Você sente isso, né? O que você tenta fazer, como você tenta moldar o mundo para que ele fique mais doce. E você entende melhor seu pai. Muito mais. Muito mais. Algumas reclamações que talvez você tivesse sobre o seu pai, você entende claramente. E essa questão, como ele trabalha a noção de verdade e de mentira. Porque no começo, a mentira, aquilo que o pai dele falou sobre mentira, a mentira parecia uma coisa ruim. Sim. Uma coisa a não se fazer, uma coisa execrável. Não, e olha só que interessante, todo mundo fala que a mentira é uma coisa execrável, que é uma coisa muito ruim, eu detesto pessoas que mentem, mas a mentira não é nenhum dos 7 pecados capitais. É mesmo? A mentira não faz parte de nenhuma das grandes culpas do mundo. Ela não está em nenhum lugar. Ou seja, o ser humano precisa mentir. Inclusive, os mitos são a necessidade do ser humano de ter aquilo dali para entender melhor a nossa relação no mundo, para tentar justificar a nossa existência. Tanto é que mitomania, exato, a mania de mentir, né, tem a ver com o mito, porque é aquilo que suaviza a vida. Cara, tem uma coisa sobre isso que para mim faz muito sentido, essa ideia de que o pai tenta florear a vida para o filho, né? Eu estou passando por uma fase agora engraçada com o Otávio. Eu não sei se você já passou por essa fase com o Arthur, mas assim, o Otávio ele pergunta muito sobre morrer. Uhum. Ele pergunta muito, pai, a gente vai morrer algum dia? Pai, o que acontece quando a gente morre? E aí o que rolou? Ele começou, eu notei que ele começou a ficar muito desesperado com isso. O meu já passou por isso também. E aí um dia eu inventei uma história para ele, e essa história é algo que para ele fez tanto sentido e que ele tem guardado tanto no coração dele, que eu vou contar para vocês qual vai ser o desfecho disso, mas meu filho só vai descobrir quando ele for mais velho, mesmo porque ele não vai assistir a esse vídeo agora. Eu falei para ele assim, filho, entenda uma coisa, você é um Jamilk, seu nome é Otávio Trombeta Jamilk, e tem uma coisa sobre a nossa família que você ainda não sabe, mas o papai vai te contar agora. E o que é? Os Jamilks não morrem. Dele, por que não? Eu falei, não morrem, os Jamilks não morrem. Dele, mas nem de velho? Eu falei, então, os Jamilks não morrem de velho. Se eles fizerem alguma coisa muito perigosa e que se machucarem, sofrerem um acidente, eles podem morrer. Porque o medo dele era morrer de velho. Ele falou assim, eu não quero que você morra. E aí eu contei essa história. E aí ele ficou com isso. Tanto que ele fala para as pessoas, ele fala assim, eu não vou morrer, meu pai não vai morrer porque nós somos Jamilk, então de velho a gente não vai morrer. E qual foi a minha solução para isso? Porque uma hora ele vai ter que saber. A minha solução para isso foi a seguinte, eu estou escrevendo para ele um manual de como ser um Jamilk. E a abertura do manual é, meu filho, um dia eu disse para você que os Jamilks não morrem. Eles não morrem porque aquilo que eles fazem na vida ecoa pela eternidade. Então faça alguma coisa na sua vida. Perfeito. Não, eu já passei. Pô, isso é lindo, né? Eu já passei por isso também. A fase já passou. Quando ele perguntou pela primeira vez se o problema dele não era nem com ele, era comigo também. Uhum. Ele perguntou, papai, todo mundo morre? Eu falei, morre. Ele, você vai morrer também? Eu falei, vou. E aí ele começou a chorar copiosamente. E aí, eu sou católico, né? Mas você é budista, eu sou católico. Só que aí eu falei assim pra ele, não, mas filho, ninguém morre de verdade. A gente volta. E provavelmente você foi meu pai noutra vida e por isso eu tô aqui pra cuidar de você como filho. E aí ele, então é isso, né, papai? A gente sempre volta. Ora eu sou seu filho, ora eu sou seu pai, ora eu sou seu irmão.
deve ser isso. Aí ele, o vovô Manuel deve ter sido meu irmão na outra vida. Aí ele fala assim. Cara. E aí ele fica tranquilo. Ele tá tranquilo, porque ele já sabe que haverá outras vidas e que ele vai voltar comigo também. Ou como irmão, ou como pai, ou como filho, ou como amigo. Você trabalha meio que a ideia do eterno retorno ali, né? Exatamente. Isso é muito bonito, cara. Fica aí a dica pra você que é pai ou que vai ser pai. Essas coisas vão acontecer com você uma hora, você vai lidar com isso. E olha que coisa interessante. De onde a gente partiu para chegar a essa conversa? De um texto literário, de uma música. De uma música. E detalhe, agora aqui tem as partes mais interessantes para mim. Quando ele diz assim, ó, meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse. Todo pai fala para o filho não mentir, porque mentir é feio, mas principalmente porque a gente quer acreditar no nosso filho o tempo inteiro. Então, se ele tem o hábito de mentir, como é que eu vou defendê-lo? Exato. Agora, se o meu filho nunca mente para mim, não importa a situação, eu vou defendê-lo porque eu sei que para mim ele não mente, ele fala a verdade. Então, o mundo inteiro pode dizer que ele está mentindo, mas eu sei que ele não está mentindo se eu o criei dessa forma, falando a verdade. Então é assim que funciona. E aí ele continua, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade da realidade do mundo que eu ia saber, dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Porque quando você é criança, você de fato não sente tanto assim os traumas. Tanto que as cirurgias, todos os médicos recomendam a fazer logo quando é criança, porque a criança esquece. Todo o sofrimento que a gente tem quando é criança, a gente acaba esquecendo. E quando adultos, com uma consciência muito maior, com uma maturidade muito maior, a gente sente muito mais, a gente sofre. Claro. Tanto que é perigoso quando a criança sofre muito. Você tem que tentar logo tirar essa ideia do sofrimento da cabeça dela, porque imagina, se ela já sofre muito quando criança, quando adulto ela vai sofrer mais ainda. Exatamente. E me parece que o título Traumas dessa canção conduz à ideia de que os traumas ensinam. E que são grandes professores. Porque parece que na formação dele, como homem, como pai, esses traumas ajudaram. Sim, com certeza. Ajudaram ele a enxergar um mundo que antes não enxergava. Não, e ele vai tecendo isso aqui no decorrer do texto. Aí ele fala aqui assim, ó, dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Aí ele falou assim, ó, falou dos anjos que eu conheci no delírio da febre que ardia, do meu pequeno corpo que sofria sem nada entender. Talvez, no caso do Roberto Carlos, possa ser do acidente que ele sofreu com apenas 6 anos. Exatamente. Então, faz todo sentido. Mencionar a febre, o corpo pequeno. Mas isso se adequa a qualquer um. Claro. Porque todos nós, quando crianças, ficamos doentes. Todo mundo teve um sarampo e quando a criança fica doente é extremamente perigoso até um resfriado. Claro. A criança fica resfriada, a gente fica para morrer, né? A gente fica doente junto. Agora, esse pedaço para mim é muito forte. Minha mulher, em certa noite, ao ver meu sono estremecido, falou que os pesadelos são algum problema adormecido, o que faz todo o sentido do mundo, né? Nós ali levarmos para o plano onírico os problemas do plano terreno, né? Exatamente. E agora é que vem a parte mais maravilhosa, porque todos nós já fizemos isso. Pablo já fez, eu já fiz e vocês que estão aqui agora já fizeram. Durante o dia, a gente tenta com sorrisos disfarçar alguma coisa que na alma conseguimos sufocar. Esse conjunto de versos aí é espetacular, né? E ele ainda complementa. Meu pai tentou encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via. Porque é isso. Então, às vezes o cara, né? O pai está sem dinheiro, não consegue comprar o presente que o filho quer, mas ele arruma um jeito de enfeitar aquilo dali. Nem que ele converse, não, meu filho, ó, esse presente aí não é legal para você. Sabe o que é legal para você? Um presente igual que o papai tinha quando o papai era criança. Hoje em dia isso daí é muito tecnológico, você nem vai se divertir de verdade, daqui a pouco você vai jogar de lado porque você só está sendo influenciado pela propaganda, meu filho. Presente bom mesmo é esse aqui, ó, vou te mostrar, vamos fazer juntos. E aí faz junto o presente, imagina um carrinho de rolimã.
carrinho de rolimã. Aí faz junto um carrinho de rolimã. Ou então pega uma estrelinha, tipo uma shuriken do Naruto, aí grampeia ali, faz mais, né, fortezinha com papel, aí fica brincando, jogando. Agora a gente é ninja e por aí vai. Então você já disfarça isso, disfarça outras situações. Às vezes o pai não está num momento bom com a mãe, mas não pode deixar isso transpassar para a criança. Inclusive, se as pessoas têm bom senso, elas não deixam isso passar para os filhos. Exatamente. O filho ele não precisa saber que o pai e a mãe estão passando por algum momento conflituoso, até porque todo casal tem altos e baixos, porque na vida nós temos altos e baixos o tempo naturalmente inteiro. Então é normal. E aí depois ele vem e traz assim: mas aqueles anjos agora já se foram depois que cresci. Da minha infância agora tão distante, aqueles anjos no tempo eu perdi. Meu pai sentia o que eu sinto agora depois que cresci. Então agora ele sabe o que o pai dele sentia e ele tem a consciência. Talvez um dia, para o meu filho, eu talvez tenha que mentir. Até pulei, porque ele antes diz assim: às vezes as mentiras também ajudam a viver. Porque verdade demais, às vezes, é falta de educação. Claro. Essa canção, eu ia começar com outra interpretando, mas essa canção que você trouxe dialoga muito bem com a outra de uma das que eu trouxe. A ideia de que às vezes a mentira ajuda você a viver. Nós precisamos, eventualmente, fazer isso para suportar a vida. Sim, claro. Imagina só, Pablo. Isso é uma habilidade, na verdade. Sua esposa e minha esposa, quando ficaram grávidas. Minha mulher engordou 18 quilos. A Bárbara engordou 30. Mentira. Verdade. Sério? Verdade, 30. Caramba. 30. Ela pode provar, ela vem aqui e fala, ela engordou 30 Não, eu quilos. já achava 18 muita coisa, 30 então. E aí, pô, a tua mulher te pergunta, com 30 quilos a mais, amor, como é que eu tô? Você vai falar, pô, você tá uma bola? Não vai nunca, né? Vai falar, amor, você está linda. Você é a mulher mais linda do mundo, a grávida mais bonita que eu já vi na vida. Por quê? Cara, eu achava minha esposa, quando tava grávida, quando ela tava quase ganhando Otávio, eu achava a Bárbara reluzente, cara, porque ela tava muito feliz. Sim. Eu não tava olhando ali, por exemplo, o talhe do corpo da pessoa. Eu tava vendo, cara, que composição bonita que é a pessoa que está ali gerando uma vida e que suspira de felicidade. Era isso que eu achava bonito. Porque, na verdade, a gente não precisa nem mentir nesse momento aí, porque esse momento, de fato, é sublime, né? Uhum. As mulheres ficam felizes por estarem grávidas, ficam bonitas, a pele fica bonita. Mas fica eu entendi viçosa. o teu raciocínio. Mas entendeu? Porque, assim, imagina só... Agora, por são nossas esposas. Mas imagina só uma companheira de trabalho, uma vizinha. Aquela vizinha que a gente só encontra no elevador, que dá bom dia, boa tarde, boa noite, uma relação superficial. E aí, do nada, ela pergunta, pô, você acha que eu tô muito acima do peso? Ela pode nem estar grávida. Nem tá grávida. Você acha que eu tô muito acima do peso? Se for uma pessoa grosseira, vai dizer, pô, você passou de estar acima do peso, você está exageradamente acima do peso. Agora, se for uma pessoa com sensibilidade, vai dizer, não... Eu nem tinha percebido que você tinha engordado. Pois é. Agora que você está falando é que eu tô tentando analisar, mas sinceramente não percebo. São mesuras sociais, né? Sim, uma coisa que talvez o homem não entenda muito. Homem é grotesco com outro homem às vezes. Mas com o tempo a gente vai ficando mais gentil. Quando a gente é mais jovem e encontra um amigo que tá, por exemplo, gordinho acima do peso, a gente já vai logo e fala assim, caraca, tu tá uma bola. Alguns não perdem isso. Alguns ficam eternamente na quinta série, né? É, com certeza. Porra, tu tá uma bola, não sei o quê. E aí tu não sabe o mal que isso pode fazer, esse comentário pra pessoa. Hoje, o que eu faço? Eu tenho um amigo chamado Fábio, que ele nasceu no mesmo dia em que eu nasci, só que ele é um pouco mais velho. Então a gente sempre comemorou aniversário junto. E ele sempre foi um cara assim muito bonitão, muito bonitão. E quando foi ficando mais velho, foi ficando acima do peso. Toda vez que eu encontro, eu falo assim, rapaz, tu tá mais magro? Aí ele, rapaz, só você pra alegrar meu dia. Então só de dizer que ele tá mais magro, só de dizer que ele tá mais magro... Deixar o microfone pra cá. Só de dizer que ele
tá mais magro, o dia dele já fica assim, sublime. Claro. Então ele fica mega feliz. Então, assim, as mentiras. Mas eu não tô nem mentindo, caramba. Isso eu não considero nem uma mentira. Mas vamos supor que seja uma mentira porque ele não tá magrinho, com a barriguinha tanquinho. Mas são mentiras que fazem bem pro outro. É porque, na verdade, a gente tá pegando o sentido metafórico da palavra mentira da música, né? Sim. Pra poder lidar com isso. É verdade, é porque tem o sentido mais estrito que é complicado, realmente. Que não né? é você mentir pra ludibriar, pra enganar. Exato, né? exato. Porque mentir pra ludibriar é que é ruim. Isso. Mentir pra você enganar é que é ruim. Porque, por exemplo, vamos pensar num relacionamento. Se a pessoa tem ali um combinado com a esposa de um relacionamento aberto, são outros 500. Mas se a pessoa tem um combinado de monogamia, só que só a esposa dela desse homem é monogâmica e ele tá com todo mundo, já rompeu o contrato e aí já é uma mentira danosa. Então o combinado não sai caro, não é verdade? Agora, que a mentira para ajudar, para ser aprazível, para acalantar a alma, essa mentira que ajuda a viver, aí que seja bem aceita. De Roberto Carlos para análise comportamental, relação pai-filho, conceito de mentira, cara, essa escolha aí foi pancada. Foi muito boa. Agora, ó, a próxima aí do Pablo é top demais. Vamos pegar aqui. É uma música da qual eu sou muito fã. Eu já tive a oportunidade de assistir esse cara cantando aqui na cidade. Eu estava lá. O Sidney estava lá. Eu passei a maior vergonha fazendo uma pergunta pra ele. Foi muito engraçado quando eu perguntei pra ele sobre música construção. Ele falou assim, eu não devia ter feito isso. Mas enfim. É uma música do Oswaldo Montenegro que se chama A Lista. Tá? Pra mim, essa música é perfeita em vários aspectos, tanto na forma como o Oswaldo interpreta, quanto a composição da letra, quanto o clima da música, a melodia, né? Então vamos lá à leitura. Faço uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faço uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções você não cantava, hoje assovia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? Essa é a letra. Cara, eu me arrepio com cada verso desse poema, velho. Não, essa música é muito linda. Porque assim, ó, vamos começar pelo fundamental. Ele tá dizendo pra você passar um pente fino na sua vida. É aquela música que você tem que escutar, assim, quieto, a cada 2 ou 3 anos pra você pensar sobre o que você está fazendo. E quando ele fala, faça uma lista de grandes amigos, isso é uma realidade muito grande, cara. Quem você mais via há 10 anos? Né? A gente perdoa porque ele tem licença poética aqui, né? Para fazer o há 10 anos atrás, por causa da rima. Cara, amigos as pessoas que eu mais via há 10 anos, eu não vejo mais. É verdade. Hoje, talvez isso seja minimizado pelos grupos de WhatsApp. Sim, mas a ideia de você ver no sentido de você estar com a pessoa. Não existe mais. Eu não vejo, cara. Não, e essa questão... Década é 10 anos é um número, assim, muito... Uma marca temporal muito forte, né? A gente define as gerações por décadas, a gente consegue definir o tempo próximo ou o tempo distante por bom senso
em 10 anos. E se a gente parar para pensar, hoje eu tenho 40 anos. Com 30 anos eu tinha um grupo com quem eu convivia e com 20 era outro. Exatamente. E hoje eu tenho um grupo, mas quando eu tiver 50 já vai ser outro. Então, de 10 em 10 anos, de fato, a gente muda toda a nossa perspectiva. E assim, eu fico analisando pela minha vida. Essa quando eu tinha 20 anos, eu fazia determinadas coisas, eu tinha um determinado grupo de amigos. Esse grupo se desfez completamente. Eu tenho contato com um deles apenas, que é uma pessoa com quem eu converso e é um dos meus melhores amigos. Mas assim, ó, se eu fosse levar ao pé da letra, a letra, quantos você já não encontra mais? Esse meu amigo com quem eu converso não mora no Brasil. Sim. Então eu já não encontro. Outro também não mora mais aqui. Outro mora, mas eu não vejo. E aí, essa parte eu acho fabulosa. E o sonho que você tinha? Quantos desses sonhos você desistiu de sonhar? Porque o sonho é uma coisa que a gente deixa dentro do nosso coração e ele vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. E ou ele se realiza, ou você deixa de sonhar. Tu sabia que para mim o sonho... Abandonar um sonho é uma tristeza muito grande. Eu vejo que às vezes algumas pessoas nem se dão conta do sonho acordado, elas só pensam no sonho dormindo. Mas eu acho que o sonho acordado é o momento mais importante pra gente, porque é um momento de real felicidade. Quando você sonha, aquele momento do sonho, ele é um momento muito feliz. Não importa o que você está sonhando, pode ser com uma casa maravilhosa, com uma viagem maravilhosa, você fazendo alguma coisa que o seu corpo não permite fazer, sabe? Mencionaram aí o Messi e o Cristiano Ronaldo da língua portuguesa, você imaginando, dando uma bicicleta igual aquela do Cristiano Ronaldo num jogo de futebol. Nesse momento do sonho, você é extremamente feliz. E a gente não pode abandonar o sonho. Tem que sonhar o tempo inteiro. Olha que engraçado. Mas eu gosto de pensar nessa história do sonho e de como a gente processa os sonhos. Eu da música, eu sempre tive banda e tal. Um dos meus sonhos era ser vocalista de banda de heavy metal e que minha banda fizesse sucesso, eu viajasse o mundo cantando. Esse meu sonho começou quando eu tinha os meus 14 anos, eu montei a minha primeira banda. Tipo o Megadeth. Aí foi, cara. Assim, esses meus amigos, a gente pegava o dinheiro que a gente não tinha, sabe? Pra investir, gravar uma música e pensava, vamos gravar uma música, vai explodir, vai encontrar a gente, cara, vai ser uma coisa tipo de filme, sabe? Era muito isso. Eu cultivei esse sonho, mas durante muitos anos eu consegui contato com pessoas que são do meio do heavy metal, gente que vive disso. E quando eu tive contato com essa galera, assim, você não vai acreditar. Não vai acreditar. Talvez uma das pessoas mais importantes desse meio, um grande amigo meu, uma vez uma pessoa ligou pra mim porque queria uma entrevista desse que ia fazer esse meio de campo. E aí eu falei, tal revista que entrevistar. Aí ele falou, perfeito, eu cobro $500 pela entrevista. E aí eu falei pro cara, daí o cara falou assim, não, mas a gente está entrevistando só pessoas que acreditam na causa, né, que não vão cobrar para dar uma entrevista. Eu falei pro cara, e esse cara tem anos de estrada. Ele falou, eu não acredito na causa. Cara, quando ele falou, eu não acredito na causa, eu não sei se você consegue imaginar como foi assim o desmoronar dos meus ícones dentro do meu castelo de cristal, porque eu vi assim, cara, isso nunca vai acontecer. Eu tenho amigos até hoje que pensam, cara, vamos gravar uma música, daí a gente manda pra tal lugar, e não sei onde, e a gravadora, e vai dar dinheiro. Não vai, cara. Não vai. Ninguém mais... Ó, se você for um fã de heavy metal, pode me desculpar, enfim. Ninguém mais fica rico com isso. Ninguém mais fica milionário com isso. Ninguém mais fica hiper famoso com isso. Isso foi uma coisa que passou da década de 80 e 90, isso não acontece mais. Grande parte dessa galera que eu amo, tá? Eu amo esse estilo musical. Grande parte dessa galera hoje está tocando assim para 50 pessoas, se tiver 50 pessoas, tá tocando quase sem receber. Cara, é foda, é muito complicado. Não, eu digo mais, eu conheço alguns, eu tenho alguns amigos que são músicos também, e eles todos trabalham com outra coisa para se sustentar.
E eles usam a música da mesma forma que a gente usa esse programa. Divulgar. E ter prazer. É isso. Olha só esse par de versos. Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Cara, isso... Pensa, por exemplo, no teu primeiro amor, quando o coraçãozinho ali bateu assim, ó. Como você sofre achando que é o fim do mundo. Quantos amores você conseguiu preservar? E aquele falando sobre a passagem do tempo. Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, no espelho de agora. Então, quem é você? Agora. Né? Você se reconhece naquela foto ou neste momento? Hoje é do jeito que você achou que seria? E nesse processo todo de amadurecimento, quantos amigos você jogou fora? Esse questionamento que é todos eles, né? Quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos você abandonou, tipo, não vou entender isso. Essa do espelho, eu não sei se ele teve essa intenção, mas me fez pensar no conto O Espelho do Machado de Assis. Ou no poema do espelho da... Não é da Clarice. Cara, aquele poema da pessoa que se olha no espelho e não se reconhece, em que espelho eu perdi minha face. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Olha essa aqui. Quantos segredos você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Sim. Tipo, aquilo que você guardava demais, tipo, ninguém pode saber isso, mas ninguém quer saber. Não tinha nem por que você guardar esse segredo. E agora o esquema da mentira. Quantas mentiras você condenava? Sim. Quantas você teve que cometer? E pra mim, vem agora o melhor par de versos da música. Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Cara, isso é muito forte, né? Porque você fica naquela história de você tem que mudar, a pessoa tem que me mudar, fulano tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas quanto daquilo era, cara, o que tinha de melhor em você? É verdade. Quantas canções você não cantava, hoje assovia para sobreviver, como você muda de gosto, né? Quantas pessoas que você amava e aí ele mata a música com um soco. Hoje acredita que amam você e não hoje amam você. Sim. Quantas pessoas você amava, hoje você acha que amam você. Pra mim, esse é um poema que tem que ser eternizado, cara. Essa canção do Oswaldo Montenegro. A parte dos defeitos é muito forte. Muito forte porque, imagina só, em que momento, de fato, você pensa que aquele defeito... Você conseguiu, na verdade, identificar como um defeito ou foram os outros que disseram para você que é um defeito? Pois é. Então, porque se era o melhor que havia em você, é óbvio que você não identificava como um defeito. Você passou a crer que era um defeito porque os outros, assim, te caracterizaram. E aí, talvez, pelo olhar do outro, você acabou apagando o que de melhor havia em você. E aí, poxa, os defeitos que eu tinha era o melhor que tinha em mim. E eu acho que é muito isso. Porque enquanto ninguém diz para você que algo que você faz é errado ou que é feio, você faz de forma espontânea, você não para... Eu acho que dificilmente alguém para analisar que é um defeito, que é feio, que é errado. Sim. Essa noção do erro individual, ela só surge a partir do olhar do outro. E aí, para agradar o outro ou para agradar a sociedade de forma geral, você acaba apagando aquilo que talvez haja de melhor em você. Perdendo a própria identidade. Exato. Né? Para agradar o outro. Adorei. Vamos para a próxima canção? Vamos sim. Vai lá, Cid. A próxima é um absurdo. Enquanto isso, vou ler os comentários aqui, ó. Ah, não, vai lendo aí, enquanto eu vou pegar aqui a letra. O Marcos Antônio Lafuente, boa tarde. O Moraes, boa tarde, feras literatas. O Antônio Hélito disse: eu vivo essa música lista em momentos solitários. Lembro bem de todos os amigos que seguiram por outros caminhos, dos que faleceram, infelizmente tenho amizades de 10, 15 anos, os de verdade, que faleceram infelizmente, aliás. Boa tarde, mestres, disse o Éder Vinícius. Boa tarde, meu querido. A Isabela Alcântara disse: os melhores do mundo, quiçá das Américas, Sidoca e Pablo. Muito obrigado, querida. Tem um comentário, acho que você passou por ele, de uma professora que disse que adorou o convite, ela adoraria participar. Ah, Dalvanira.
Para mim seria um prazer participar dessa dinâmica. Meio convite, queria agradecer também, pois graças a vocês dois passei um concurso de professora, graças aos seus conteúdos didáticos. Minha querida, será um prazer recebê-la para falar sobre literatura conosco. Olha, essa daqui, ó, a primeira vez... Por exemplo, a gente estava falando do como a gente escuta e parece um soco, né? Eu tive essa sensação com essas duas músicas que eu trouxe hoje. Tive com um filme especificamente, acho que mais de um filme, na verdade. Eu vou até citar os dois. E com livros. Por sinal, eu fiquei sabendo ontem, numa dessas páginas de filmes, que tem um filme que para mim não existia. Para mim era só livro. 2 livros que eu li que me impactaram muito. Um foi Édipo Rei. Talvez foi a primeira vez que eu me vi chorando. Do Sófocles? Exato. Foi a primeira vez que eu me vi chorando assim, lendo um livro, sabe? Eu falei, caraca. Foi impactante, sabe? E Tristão e Isolda. Tristão e Isolda. E aí eu vi um comentário que tem um filme Tristão e Isolda, Sim. eu não sabia. E o livro é maravilhoso. É maravilhoso. Então esses 2 livros me impactaram. Filmes foi o Bicho de 7 Cabeças, do Rodrigo Santoro. E o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que eu acho lindo, né? Eu sei que muita gente vai... agora eu vou ver o filme, aí vai falar, poxa, é chato pra caramba. Mas eu já digo... Tem que ter paciência, porque por pelo menos 40 minutos, 1 hora ali, vai parecer que a dica que eu estou dando aqui é péssima. Né? O começo do filme assim vai ser meio enfadonho, mas é aquele filme que você não pode ver, como eu vejo as pessoas de vez em quando vendo o filme, que eu fico para morrer. Que é assistindo ao filme junto com o celular. Ah, isso me mata! Me mata. É como a pessoa acompanhar uma aula e estar mexendo no celular. Isso me mata. Isso não dá, né, cara? Não dá, é triste. Eu fico pra morrer. Então, assim, você não pode mexer no celular, você não pode ficar batendo papo, andando pela casa, é prestando atenção. Mas quando der mais ou menos 1 hora de filme, você vai falar assim, caraca, muito obrigado, Sidoca. Foi o melhor filme também que eu já vi na minha vida. Pra mim é nesse nível, tá no top 5 de todos os filmes de todos os tempos. E essas 2 músicas aqui. Essa, por sinal, coaduna com um filme também. A primeira vez que eu escutei foi no filme. Foi no filme Deus é Brasileiro. Que é um filmaço. Um filmaço. Cara, é um filmaço que traz ali o Wagner Moura, bem novinho ainda, e o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes é Deus e procura alguém para substituí-lo. Mas olha só que interessante, ele não quer alguém que seja... Perfeito, um beato, né? Uma beata, alguém assim, um carola de igreja. Não, ele quer alguém com defeitos. Ele quer alguém que não use o santo nome dele em vão. Porque já se matou muito usando o nome de Deus em vão, né? Cara, eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito do cinema brasileiro. Muito. Eu acho que nós temos algumas joias do cinema brasileiro. E eu, como sou uma pessoa fã de cinema, principalmente fã de cinema alternativo, eu já assisti alguns filmes que eu não sei se a galera já assistiu. Por exemplo... Você falou desse Deus é Brasileiro? Eu assisti um filme uma vez na TV Brasil chamado O Cheiro do Ralo. Porra, esse filme é sensacional, do Selton Mello. E você sabe que o filme é baseado num livro. Não, e detalhe, não é todo mundo que vai gostar. Não é todo mundo que vai gostar. O filme é baseado num livro do Lourenço Mutarelli, um escritor brasileiro contemporâneo e, pasmem, o Lourenço Mutarelli, o autor do livro, faz um papel no filme. Isso é muito top, né? Muito, muito top. Aliás, tem uns filmes do Selton Mello, o Palhaço também, que eu acho sublime, rico pra caramba, mas não é todo mundo, infelizmente, que vai gostar, porque nós somos, na verdade, bombardeados por tanta propaganda que o gosto da pessoa ela vai sendo moldado, né? Então ela vai passando a crer que determinadas coisas são boas e outras são ruins. Se for cult demais, ela já não gosta. Isso é filme de nerd, isso é filme de gente chata, de gente velha. Ih, não gosto disso não. Mas realmente esses 2 filmes aí são sensacionais. E esse aqui, eu ouvi a primeira vez no filme e bateu muito com a própria escrita e com o momento do filme. Acho que combinou demais.
poucas vezes eu vi uma música que combinasse tanto com o filme, sabe? Porque foi no momento em que Deus se deu conta de que o verdadeiro amor ainda não estava nele. Olha! E sim nos homens. Porque ele aprendeu a amar com os homens. Cara, essa música é demais. Manda ver. E é do Cordel do Fogo Encantado, que era um grupo de teatro, e isso daqui era um poema. E depois eles musicaram, assim como o Fagner musicou vários poemas da Cecília Meirelles, que você citou aqui agora há pouco, e do Ferreira Goulart. Exato. Olha só. Cara, é muito bonito. Os anjos caídos ou a construção do caos, que é a construção do mundo. Sim. Os homens são anjos caídos que Deus mandou para a terra porque botaram defeito na criação do mundo. Aqui começaram a inventar coisas, a imitar Deus. E Deus ficou zangado, mandou muita chuva e muito fogo. Eu vi de perto a sua raiva sacra, pois foram 7 dias de trabalho intenso. Eu vi de perto quando chegava uma noite escura. Só meu candeeiro é quem velava o seu sono santo. Santo que é seu nome e seu sorriso raro. Eu voava alto porque tinha um grande par de asas, até que um dia caí. E aqui estou, nesse terreiro de samba, ouvindo o trabalho do céu. E aqui estou, nesse terreiro de guerra, ouvindo a batalha do céu, nesse terreiro de anjos caídos. Cá na terra trabalho é todo dia, levantar, quebrar parede, matar fome, matar a sede, carregar na cabeça uma bacia, e esse fogo que a sua boca envia para a sua criação. Deus! Esse terreiro de anjos, esse errar que é sem fim, essa paixão tão gigante, esse amor que é só seu, esperando você chegar. Os homens aprenderam com Deus a criar, foi com os homens que Deus aprendeu a amar. Nossa, cara. Esse pedaço aqui é demais. A composição é do Lirinha, que é o próprio intérprete da música. Mas que sublime, cara. Eu acho uma coisa muito bonita como ele está construindo uma imagem sem criar um tipo padrão de Deus. Porque ele está falando de céu, ao mesmo tempo ele coloca o terreiro. Ele é uma música sincrética. Sim, ele traz esse sincretismo, as raízes africanas. Exato. E, cara, é muito bacana. E ele, o eu lírico aqui, né, é um anjo caído também. Exatamente. Ele, cara, esse pedaço aqui, ó, quando ele fala assim, ó, aliás, eu acho que vale a pena a gente ficar destrinchando, né? Os homens são anjos caídos que Deus mandou para a terra porque botaram defeito na criação do mundo. E a gente tem essa imagem de Lúcifer apenas. Exatamente. E de outros anjos, porque tem gente que, obviamente, gosta de acompanhar isso. Tem um filme do Christopher Walken, Anjos Caídos. Que é maravilhoso. E aí tem vários anjos, os Nefelins, né, que eles mencionam, Azazel, Misael. Ele traz ali uns anjos que foram os anjos caídos e trouxeram algumas coisas ruins, porque um trouxe as armas, outro trouxe as drogas. Então, assim, tem toda uma mística também por trás disso, interessante. E aí ele continua e coloca assim, ó, aqui começaram a inventar coisas, a imitar Deus. Então, quem inventa qualquer coisa pratica algo divino. Exato. Então, quem cria a palavra, quem cria uma melodia, quem cria um objeto... Imita Deus. Imita Deus. E aí, depois ele vem assim, ó, e Deus ficou zangado. Ele ficou zangado com o fato de os homens o imitarem, com o fato de os homens inventarem as coisas. Só que aí depois, eu vou pulando aqui algumas partes, ele coloca assim, e eu voava alto porque tinha um grande par de asas,
Até que um dia caiu. Ou seja, ele também caiu. Ele também é um anjo caído. E só conseguiu ter essa visão porque ele viveu os dois mundos. O mundo divino. E o mundo mundano. Exato. Mundo mundano é uma... É uma espécie de tautologia, né? E aí ele vem aqui e manda. E aqui estou nesse terreiro de samba, ouvindo o trabalho do céu, e aqui estou nesse terreiro de guerra. Olha que interessante. Terreiro, samba, trabalho. Aí você tem um sincretismo. Ó, terreiro, samba, trabalho e céu. Você tem 4 figuras que mostram o sincretismo religioso aí. Exatamente. Não, e detalhe, quando você fala isso, eu fico aqui pensando em algumas coisas do secretismo que são muito interessantes e que muita gente talvez não saiba. O que a gente faz no Ano Novo? Todo mundo gosta de se vestir de branco. Porque o branco é da paz, é pureza. Só que esse hábito é da religião africana. De matriz africana. E que muita gente critica e... A história de pular ondas, né? De comer semente de romã. Esse é o nosso sincretismo. Isso também é de uma brasilidade linda. E aí ele vem com uma parte que é o nosso dia a dia. Ele bota assim, ó. Cá na terra, trabalho é todo dia. Aí ele vem numa sequência. Levantar... Todo mundo tem que levantar. Quebrar parede, matar fome, matar sede, carregar na cabeça uma bacia. Ou seja, todo mundo tem que se virar para conseguir viver. É levantar, é matar fome, é matar sede, é trabalhar e por aí vai. O que remonta também à expulsão do paraíso, porque Deus condenou o homem a viver de seu trabalho. Exato. Porque eles botaram um defeito. Cara, porque eles quiseram ser Deus. Tem um sociólogo chamado Domenico De Masi, ele é italiano, e ele fala sobre o ócio criativo. E ele relata que em todas as religiões, no paraíso não se trabalha, ou não se trabalharia. Então... eles são obrigados a trabalhar exatamente porque foram expulsos do paraíso, porque no paraíso não se trabalha. E aí ele vem aqui e vem, né, no final aqui, ó, esse terreiro de anjos, esse errar que é sem fim. Porque não adianta, a gente vai errar a vida inteira. E você tem 2 acepções para o verbo errar aí. Errar no sentido de deixar de acertar, de cometer equívocos, e errar no sentido de caminhar, sem rumo. Sem rumo, e é um sem fim, e a gente pode até pensar nesse sem fim como um eterno retorno também. Porque não tem fim. Exatamente. Ou seja, é errante. Exatamente. Pensei até em Don Quixote agora. Ó, louco! Aí ele coloca assim, essa paixão tão gigante, esse amor que é só seu, e aí ele coloca... o seu com S maiúsculo, que remete a Deus, obviamente, esperando você chegar. E aí o final é o final do clímax no filme. É exatamente esse o clímax do filme, que é quando e é o próprio Lirinha que está cantando, é o Cordel do Fogo Encantado que participa do filme. Eles estão num bar assim, bem barzão mesmo, sabe? Bem botecão, e Deus escuta naquele momento. Os personagens principais são o Antônio Fagundes, o Wagner Moura e a Paloma Duarte, que participa dessa trajetória. Detalhe, o Wagner Moura fica o tempo inteiro cobrando um milagre de Deus. Não, tu é Deus, por que tu não faz um milagre aí, não faz alguma coisa? Pô, a gente vai ter que andar de caminhão aqui, por que tu não joga a gente logo pra lá e pronto, e acabou? Mas o milagre... E aí ele mostra que, obviamente, a questão do milagre traz muito trabalho e não tem necessidade. Para que ele vai fazer aquele milagre se não tem a precisão? Ele só faz o milagre quando de fato é necessário, porque se não tem a necessidade de fazer o milagre, o próprio homem já é um milagre e ele consegue, por conta própria, resolver os problemas dele. E aí é que ele vem com a parte do clímax que tem no filme também. Os homens aprenderam com Deus a criar. E foi com os homens que Deus aprendeu a amar.
Porque os homens amam. E a gente tem que parar de pensar que a gente só tem coisa negativa. Isso talvez o amar seja algo extremamente humano. Exato. Né? A paixão vem do grego patos, os patoi, né? Inclusive o brasileiro é o povo mais, tido isso em pesquisa, né? O povo mais passional do mundo. Tanto que os crimes mais passionais de toda a história da humanidade, o brasileiro faz parte da lista principal. Da lista principal. Ó, o Antônio Wellington disse que ele viu o Fabuloso Destino e gostou. Muito bom. A Bárbara Trombeta Jamil, que minha esposa mandou uma mensagem aqui dizendo que tá top demais. O Daniel Rodrigues falou: boa tarde, literato, sou professor de história e a busca pela compreensão do tempo se torna uma constante. Portanto, a canção Time, do Pink Floyd, do álbum Dark Side of the Moon, tem sido meu hino. E é uma ótima música, tá? Uma ótima música. Se você ainda não escutou, sugiro outra música que também se chama Time, da banda Angra, banda brasileira. E a Bárbara falou que ela passou a tomar um café e ver a gente contando histórias. Tá? Você deve estar tomando um chocolatinho, né, amor? Eu bem que te conheço. Como é que é o nome do professor de história? Daniel Rodrigues. Ó, vou dar uma sugestão de filme pra você. A Máquina do Tempo com Guy Pearce. Cara, é que o ator também, né? Ele é bom demais, pelo amor né? de Deus. Agora vamos pegar a minha música, que possui diversas e diversas camadas, mas eu quero que vocês se concentrem fundamentalmente no enredo dessa música, tá? Porque também é uma música muito brasileira, escrita por um cara que é fora do comum. A primeira vez que eu ouvi esta música, eu estava no auditório do curso de letras, fazendo minha faculdade. E quem interpretou foi um amigo meu. Eu não conhecia a música, ele subiu, pegou o violão, começou a tocar. Eu achei a música fabulosa, ele esqueceu um pedaço da letra. Eu falei, cara, esse pedaço que era lindo agora, mas eu esqueci, vou passar pra frente. Depois eu fui escutar e aí me apaixonei. Música que se chama Geni e o Zeppelin, do Chico Buarque. Vamos lá. De tudo que é negro torto, do mangue, do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim, desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Eu vou interrompendo porque essa música é longa, então a gente pode ir analisando conforme eu estiver lendo. Aqui você está se falando de uma mulher que talvez seja uma garota de programa, ou que não seja uma garota de programa, simplesmente uma mulher que gosta de sexo e faz sexo com qualquer um. Não, eu gostei dessa sua segunda versão, né? Porque a gente vai direto pra garota de programa. E por que não ter uma mulher que gosta do Ela sexo? gosta, porque, veja, tá dito aqui, ó. Dá-se assim desde menina. Sim. Na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. Não fala que ela cobra. Inclusive, ele usa um termo que eu só vi nesta letra e na letra Chão de Giz do Amiúde, do Zé Ramalho, que significa repetidas vezes. Exatamente. Que é uma palavra bonita, né? Pô! Agora a segunda parte. Um dia surgiu brilhante entre as nuvens, flutuante, um enorme Zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2.000 orifícios com 2.000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta para vir a geleia. Mas do Zeppelin gigante desceu seu comandante dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni.
Então agora começa a primeira parte da ironia, que é a pessoa execrada, certo? Que representa a esperança para a cidade. Mas ele quer escolhê-la e não ela escolhê-lo. Mas de fato, logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E ao deitar com um homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir... Eu não sei se vocês entenderam isso que eu li, cara. Porque assim, chega um cara super importante e fala, eu quero que você me sirva. E ela fala assim, olha... assim, comparando, né, essa situação, se for para eu ficar com você, eu prefiro dar para um bicho. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. A desgraça, né? A maldita. Vou só interromper. Manda. Então, para mim, ela não é prostituta. Não é. Ela faz porque gosta e com quem ela quer. E com quem ela quer. Como a estrela da manhã do Manuel Bandeira. E ela escolheu os miseráveis. Exatamente. Foi beijar a sua mão, o prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vai com ele, vai, Geni. Vai com ele, vai, Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá para qualquer um. Bendita Geni. Agora muda a visão da cidade sobre ela. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou o seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá-se ao carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou para o lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. E aí repete essa estrofe, joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. O que a gente extrai dessa letra, cara? Cara, primeiro que não parece nem uma letra de música, Não né? parece. Parece um conto, praticamente. Exatamente. E se alguém já teve a oportunidade de ouvir o Chico Buarque cantando essa música, talvez as pessoas entendam por que o Chico Buarque era uma pessoa tão foi, né? É ainda uma pessoa tão importante na música, porque ele consegue musicar um poema desse. Sim. Ele canta essa música. E é muito difícil fazê-lo. Você criar uma história assim e conseguir musicar, cara, é impressionante. Eu gosto da música porque ela traz a hipocrisia, ela joga com a tua cabeça, porque quando você começa a ler, você pensa na hora, é uma garota de programa, e não é. É uma mulher que tinha seus caprichos, eu dou pra quem eu quero. É uma música sobre uma mulher livre. Sim. E eles ficaram paparicando para que ela fizesse o que eles queriam, mas logo após ela ter feito, ela já... volta a ser miserável. Ela volta a ser a maldita Geni. Sim. E ela seria a maldita de qualquer forma, dizendo sim ou não. Exatamente. Mas eles disseram, você pode nos salvar, você vai nos redimir. A remissão era só para eles, não para ela. E aqui isso me faz levantar uma grande questão. Até que ponto nós não tratamos como Geni as nossas próprias crenças? Sim. Que quando elas servem para nos salvar, para nos redimir, são benditas. Mas quando servem para nos tolher, são malditas. Eu acho que é uma dimensão de interpretação aí. Não, tem muita coisa aí, na verdade. Quando você foi lendo, automaticamente, não foi algo racional, mas automaticamente eu já estava pensando em Maria Madalena, Uhum. e em Jesus.
Agora, mais ainda em Jesus. Porque é alguém do povo. Exato. É alguém do povo. E de repente, veja, por uma ação qualquer, essa pessoa não tem mais escolha. Ela não tem mais escolha. A escolha dela era, eu tenho asco desse cara, eu não quero ficar com ele. E ela perde a escolha, porque vai toda a cidade pedir. Em Romaria, gente de joelho. E ela, praticamente, ela foi obrigada a fazer algo que não queria. Sim. Não, isso... eu também pensei em outra coisa. Que a mente vai, né... turbilhona, Os né? Miseráveis tem uma personagem que num filme é até a Anne Hathaway que faz. Uhum. E ela é obrigada a se deitar, porque também ela fica, coitada, né? Tudo de ruim vai acontecendo com ela e ela não quer deitar. E ela é obrigada a deitar porque todo mundo obriga e mais ou menos o que aconteceu aí com a Geni. Só que diferentemente da Geni, a Anne Hathaway, ela acaba tendo uma posição de prostituta ali no momento. Ela recebe por isso e a Geni nem recebeu. Mas aí se nós formos voltar na nossa investigação literária, nós vamos chegar, por exemplo, a Dama das Camélias, a gente vai chegar a Lucília, porque a Lúcia também não queria. Foi por força das contingências. O Sá praticamente obrigou ela a se prostituir. Sim. E aí, quando ela vira prostituta, ela assume uma nova identidade. A Geni não pôde assumir uma nova identidade porque ela não virou prostituta. Sim. Não, se eu não me engano, no Cortiço tem uma virgem que passa a se prostituir também. A Pombinha? A Pombinha, né? Porque ela foi iniciada sexualmente pela tia. Sim, só que ela muda a postura. E o mais curioso é que todo mundo da família queria afastá-la da prostituição, mas ela é a única que se prostitui porque quer. Cara, aí voltamos no Cortiço, no começo do livro, eu cheguei até a derrubar um negócio. Isso é para perceber como tudo de alguma forma está interligado, como há intertextualidade em tudo, e a gente só percebe a intertextualidade a partir do conhecimento, né? Claro. Quanto maior o nosso repertório, maior a nossa capacidade de perceber essa intertextualidade, e mostra também que nada se cria, tudo se copia, porque nós somos frutos... Nós somos frutos das nossas leituras, das nossas vivências, e é por isso que a gente está num assunto... O Carlão, ele tá só dando... Não precisa não, Carlão, que eu tô sossegado. E a gente está num assunto e daqui a pouco vai para outro, e daqui a pouco vai para outro, e assim a nossa mente também, ela não é linear. Apesar de nós termos uma noção... e, aliás, eu gostaria que você falasse sobre isso para a galera, porque nós temos uma noção de tempo linear. O nosso professor de História falou sobre isso agora há pouco. Nós temos uma noção de tempo linear. Quando eu cheguei aqui, eu comentei sobre o filme A Chegada, né? Sim. Porque a gente viu ali um livro do Chomsky, e no filme A Chegada, a noção de tempo não é linear. Não é linear dos alienígenas, mas tem terráqueo que não tem visão de tempo linear, não é verdade? Exatamente. Exatamente. É muito interessante essa história de linearidade do tempo, porque você pensa no tempo como uma constante que só vai para frente, né? Mas não é necessariamente dessa forma. Não tem uma tribo que tem uma visão diferenciada da nossa, por exemplo? Sim, nós temos uma tribo que não tem contagem de tempo, né? E essa contagem de tempo influencia na forma como as pessoas vivem, na forma como elas se relacionam, na forma como elas concebem o mundo. Imagina você viver sem contagem de tempo. É uma coisa muito sensacional. Porque o tempo, ele existe como uma realidade para si. Né? Para nós, não em si. E mostra que a gente, na verdade, nunca vai enxergar o mundo real. Exato. Somente de acordo com a nossa perspectiva. Cara, já foi praticamente 1h30 de debate aqui. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês curtiram. Vão deixando o like, os comentários. Hoje a participação de vocês foi soberba. Soberba. Hoje tinha um bocado de gente, né? Porra! Muita gente mesmo. Sidney, o que você acha que a gente pode fazer semana que vem? Ah, não, semana que vem a gente já tinha pensado. Não tinha pensado. Enfim. O que a gente pode fazer mais pra adiante? Vamos falar sobre mitologia, vamos falar sobre... Pablo, vamos fazer um negócio que eu acho que a gente nunca fez. O Carlão pode, sei lá, printar a tela ou tirar uma foto nossa. Aí você faz uma postagem. Uma enquete? E cria uma enquete. Boa! Pra sugestão da galera. E aí na semana que vem
A voz do povo é a voz de Deus. Pode ser. A gente vai criar uma enquete, vamos postar tanto na página do Sidney quanto na minha, e o resultado a gente traz para vocês e a gente vai trabalhar com aquilo que vocês sugerirem. Beleza? Show de bola. Sidney, foi um prazer inenarrável mais uma vez. Tamo junto, irmão. Muito obrigado. Façam inscrição, sigam o professor Sidney nas redes sociais. Fala aí suas redes, Sidney. No YouTube, Português com Sidoca, e no Insta, Professor Sidney Martins. E sigam também o professor Pablo Jamilk em todas as redes. E até a próxima. Um grande abraço. Beijão. Tchau. Tchau.